Semana de carnaval, os times goianos estão aí na passarela das quartas de final e tanto Vila Nova nesta segunda-feira quanto o Atlético lá no domingo resolveram fazer o samba enredo regulamento debaixo do braço. E aí, o resultado é que as suas campanhas nessas quartas de final acabaram colocando-os diante um do outro para se enfrentar nas semifinais. Nesta noite de segunda, o Vila empatou com o Anápolis em 2 a 2 e olha, eu posso de certa forma dizer que para muitos, talvez até para os torcedores, me parecia que o Vila estava escolhendo o caminho que estava trilhando no jogo que fez diante do Galo da Comarca. Afinal, o Vila deixou de ganhar do Anápolis mesmo tendo várias oportunidades. Enquanto isso, o Galo tentou de tudo, com tudo que pôde, reverter o 2 a 0 do primeiro jogo. Mas pecou em vários dos seus defeitos que já vinha apresentando nesse começo de temporada. E acabou sendo eliminado do Goianão. Claro que ainda tem a parte dos playoffs, mas isso aí são outros 500. E nesse vídeo eu vou fazer a análise desse jogo e claro, falar das partes importantes, sobre a parte de arbitragem, falar tudo que rolou, o que aconteceu com o Vila Nova para chegar a esse empate, como o Galo acabou sucumbindo ao Tigrão e aí acabou desclassificado, acabou caindo nessas quartas. Vou falar sobre tudo isso com vocês depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que gostam do desafio. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Peço que também clique no sininho se você quer receber notificações quando sair vídeos novos aqui no canal. Também peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também vejam. Comenta no final do vídeo, deixa a sua opinião, a sua análise, eu leio e respondo todos esses comentários deixados aqui na plataforma. E caso apareça pra você, também peço que clique no botão hypar, que ajuda demais o nosso trabalho, fortalece o trabalho, traz mais pessoas, ajuda muito. Tô pedindo tudo isso, inclusive, de forma mais enfática nesse vídeo, porque, olha, não é por nada não, mas estamos na semana de carnaval, são quase 2 da manhã, eu tô gravando esse vídeo aqui na madrugada, mas eu precisava trazer esse conteúdo, então eu peço também a sua ajuda e consideração, me apoiando com essas pequenas ajudas que não custam nada, zero, e ajuda demais a gente a continuar o trabalho. Beleza, sem delongas, trazendo as escalações aqui na tela, falando primeiro do Anápolis, que precisava reverter um placar de 2 a 0 que sofreu em casa, lá no Jonas Duarte. Além disso, o Anápolis chega para esse jogo sem técnico. O Ângelo Luiz acabou expulso, né, no jogo passado, onde ele fez uma parede para o Bandeirinha. E aí teve toda uma questão de reclamações e blá blá blá, que eu não vou entrar no mérito aqui. Mas acabou expulso e o auxiliar veio a campo, trazendo esse time que vocês estão vendo aí, sem um centroavante específico. Veio apenas com peças de velocidade e de habilidade para tentar jogar nas falhas defensivas do Vila e na velocidade e habilidade com os jogadores que ali estão escalados, pelo menos os melhores com a camisa do Galo da Comarca. Visitando o Vila no Olímpico, o jogo foi lá no Estádio Olímpico, não foi no Oba, ainda está sem receber os jogos por lá. E uma torcida que foi muito bem lá no Oba. A torcida do Vila foi em peso realmente para esse jogo da volta, contando com uma boa apresentação do Vila Nova, e a campo veio para mim o time titular do Vila, né? Veio De La Torre, o Urso, João Vieira, Marquinhos Gabriel, todo mundo. Só tinha um pequeno detalhe: na lateral direita o Vila não tinha opções, então ali foi colocado improvisado o zagueiro, o Everton, para poder compor aquele lado. E é importante a gente falar disso porque foi por ali que tivemos as maiores emoções no primeiro tempo. Com o jogo iniciado, ficou claro que o Vila ia aproveitar-se dos 2 a 0 do primeiro jogo para tentar levar a partida em banho-maria. Coisa que nós vimos nessas quartas de final, por exemplo, no jogo de domingo do Atlético. O Atlético fez algo parecido porque tinha um placar bem elástico de 3 a 0. O Vila tinha 2 a 0 a seu favor, então tentou fazer basicamente a mesma coisa. Não acelerou o jogo, não tentou ficar dominando a partida com a posse de bola, não. O Vila, desde o início do jogo, entregou a bola nas mãos do Anápolis e falou: tenta jogar, tenta fazer alguma coisa. E o Anápolis, tendo a única válvula específica, velocidade, e a tentativa de usar a habilidade e os toques, encontrou um latifúndio chamado o Everton. A avenida que o Everton deixou na parte ali atrás, na defesa, foi realmente surpreendente. Não é um lateral, não sabe fazer a cobertura, não é um jogador que ia apoiar na frente, mas também não estava fazendo a cobertura defensiva na parte de trás, ou seja, o Anápolis em todas as chegadas ofensivas chegou por aquele lado. E aí tivemos algumas oportunidades, não foram muitas, mas o Anápolis teve algumas oportunidades importantes, sendo que uma delas foi perigosíssima, que foi um cruzamento onde teve uma cabeçada, acho que isso aí foi até um escanteio, né, se não me engano, houve uma cabeçada que pegou no travessão.
e aí acabou não entrando, e foi a chance perigosa do primeiro tempo, que poderia terminar num 0 a 0, porque o Anápolis não estava tendo muita criatividade, nem muita capacidade, mesmo com a avenida, o Everton sendo deixada por ali, mesmo assim ele ainda tinha dificuldades, principalmente porque não conseguia criar as jogadas para, por exemplo, o Matheus Lagoa aparecendo na frente, conseguir fazer alguma coisa. Não estava conseguindo gerar essas jogadas. Mas ainda assim estava com a posse de bola e era melhor do que o Vila no primeiro tempo, mesmo que não substancialmente na parte ofensiva. E aí caminhava para um 0 a 0. Só que no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada novamente pelo lado do Everton, ele é driblado e ele toca a perna direita do jogador do Anápolis. Não lembro se foi o Lagoa, não lembro quem foi. Acabou caindo e o juiz marcou o pênalti. E olha, um pênalti, ok, um pênalti normal, tá, galera? Não houve polêmica, não houve dúvidas, pra mim ficou bem claro que houve o contato da perna do Everton, ele toca realmente o adversário, que vai ao chão, pode até haver uma valorização, tudo bem, isso é normal, mas o pênalti ocorreu, foi muito bem marcado, e também foi quase que muito bem cobrado, vamos colocar assim, porque ele é cobrado no canto direito, na meiuca ali do canto direito do gol do Ayrton, que consegue até tocar na bola, mas ela acaba entrando, e o Anápolis sai na frente no final do primeiro tempo, 1 a 0. E olha, era um resultado que tinha tudo pra botar fogo no segundo tempo. O Anápolis vinha melhor, o Vila sentado em cima do resultado, pouquíssima criatividade, o André Luiz era o único jogador que parecia ter evolução ofensiva e chegar à frente, os outros extremamente apagados e o Vila com uma avenida do lado direito. E aí vamos lá, segundo tempo vem, o Humberto Louser faz corretamente a mudança do lado direito, tira o Everton, que foi muito mal no primeiro tempo, foi o pior em campo, facilmente, e coloca o Marco Antônio pra fazer aquele lado. Isso por si só já dá uma solidez tanto ofensiva quanto defensiva, porque, querendo ou não, o Marco Antônio tem muito mais habilidade e velocidade do que o Everton. Então já conseguia fazer a cobertura por ali e ajudava, pelo menos, pra cobrir um lado direito. Só que não deu nem tempo de testar se somente isso resolveria, porque começou o segundo tempo e o Vila já saiu de canto, começou a bola, rolou, o Vila fez o gol. Porque na primeira jogada que o Vila faz, numa bola ali na entrada da área, a zaga do Anápolis bate cabeça ali, sofre um pouco e acaba sobrando a bola pro André Luiz, ele toca pro meio e o João Vieira, mais uma vez o João Vieira, finaliza e consegue fazer o gol. 1 a 1, um empate que voltava a colocar o Vila, não que o Vila não estivesse sendo desclassificado, mas colocava o Vila de novo no jogo e poderia dar um ânimo a mais pro Vila sair pro jogo, buscar a vitória, diferente do primeiro tempo que o Vila cozinhava a partida. Antes de continuar a análise do segundo tempo, é importante frisar o que estava acontecendo com o Vila, por quê? Como o Goiás venceu seu jogo contra o Crack, Goiás na classificação geral foi a 24 pontos e era o primeiro colocado na classificação em pontos. E aí, com esse resultado, iniciou-se o jogo do Vila, e o Vila inicia empatado em 0 a 0, o Vila estava ficando em segundo colocado, e por consequência enfrentaria o Atlético Goianiense. E esse confronto, teoricamente, seria mais difícil do que se o Vila conseguisse vencer a partida, chegasse à primeira colocação, e então poderia, nesse caso, enfrentar a Napolina, que em teoria seria um time mais fácil e um confronto menos complicado, menos problemático. Você fugiria do clássico no caso nas semifinais. Essa era a dinâmica. Então, enquanto o Vila estivesse empatando ou perdendo o jogo, o Vila estaria ficando em segundo colocado. Quando o Vila empata, o jogo muda, porque aí o Vila vai pra cima, ele cria muitas chances, tem um cruzamento que vem do lado direito, e o zagueiro do Anápolis cabeceia e bate no Rafa, acho que é no Rafa Silva, se não me engano é isso, tá? Bate no Rafa Silva e entra pro gol, fazendo a virada do Vila 2 a 1. E esse resultado, aí sim, colocava o Vila em primeiro colocado, jogava o Goiás para segundo, o clássico nas semifinais seria Goiás e Atlético. Só que o VAR chama, e quando o VAR chama, é porque provavelmente aconteceu alguma coisa. E quando ele visualiza lá na cabine, o juiz entendeu que houve um contato no braço do jogador do Rafa Silva quando há a cabeçada vinda do zagueiro do Anápolis. A bola bate no braço e vai pro gol. E aí vamos lá, deixa eu ser bem dinâmico aqui. Durante a transmissão, eu não consegui ver claramente um contato no braço. Me pareceu que sim, me pareceu que bateu aqui, ó, nessa altura aqui do braço. Me pareceu. Só que na transmissão não teve uma câmera de frente, assim, numa posição, pelo menos eu não vi na transmissão, alguma câmera que me mostrasse que efetivamente bateu no braço do jogador do Vila Nova. Mas o juiz levou pra esse lado. Poderia ter sido até no ombro, talvez, eu não consegui ver. O que é factual é que o juiz achou que era um toque no braço. E quando há o ataque e um jogador ofensivo toca a bola no braço ou na mão, enfim, independente de ser
intencional ou não, movimento natural ou não, quando há um toque no braço do jogador ofensivo e acontece o gol, o lance precisa ser invalidado pelas atuais regras de toque de mão. Então, sendo assim, se o juiz entendeu que bateu no braço, aí ele, corretamente pela regra, acabou invalidando o gol do Vila Nova. Então mantinha-se o 1 a 1 no empate que colocava o Vila Nova na segunda colocação. E aí, pouco tempo depois de um cruzamento de bola parada do Anápolis, a bola é cruzada na área, passa por todo mundo e entra nas redes, fazendo o 2 a 1 do Anápolis, que seria um resultado que colocaria novamente pilha no jogo, afinal, com um gol a mais, o Anápolis levaria para os pênaltis a partida, empatando o saldo de gols do confronto. Então, caraca, era um resultado muito interessante para quem tá assistindo de fora, quem não tá envolvido, dentro do torcedor, dava uma dinâmica, uma emoção pra partida. E aí o Anápolis tentou se lançar. Houveram substituições no Anápolis que tentaram deixar o time mais ofensivo, só que isso só aconteceu bem depois. Pra mim, faltou coragem do auxiliar de colocar o Anápolis com parte ofensiva pra frente mesmo. Ele chegou até a tirar zagueiro, mas colocou outro, se não me engano. Eu sei que ele não mexeu no time pra colocá-lo de forma ofensiva. Ele tirou até o melhor jogador do primeiro tempo, na minha opinião, que era o Douglas. Ele tirou no segundo tempo. E se não foi uma questão física, um desgaste que ele não tava aguentando mais, ou uma lesão, eu não vejo sentido ele ter feito essa mudança. Porque ele tirou o poderio ofensivo que o Anápolis tanto precisava. E poderia ter usado pra conseguir, quem sabe, um terceiro gol. E poderia ter conseguido. Porque o Vila, em muitos momentos, deu espaços pro Anápolis subir. Faltava mais a qualidade técnica no time do Anápolis. Aquele passe mais refinado, uma finalização melhor. Mas havia espaços. Porém, demorou demais pro auxiliar colocar o Galo da Comarca pra realmente atacar o Vila Nova. No segundo tempo, que eu quero dizer. E aí, conforme o segundo tempo evoluiu, o Vila teve mais algumas chegadas. E aí, a questão que eu falei das escolhas, é porque teve horas que parecia de propósito. Sério, o André Luiz teve pelo menos 3 cruzamentos livres, sem marcação, sem ninguém pressionando ele, em que ele simplesmente isolou a bola. Parecia que ele estava fazendo de propósito para não ter finalização dentro da área, porque ele sozinho, correndo pelo lado esquerdo, sem marcação, livre, tranquilo, o campo do Olímpico é um tapetinho também, é um bom gramado, e ele errando uns cruzamentos, errando os passes assim, de forma inacreditável, cara, inacreditável. Até que em uma bola vinda novamente do lado esquerdo, e aí há um bate-rebate, a bola vai para o meio da área, e quando o Marco Antônio, posso estar enganado, mas eu acho que era o Marco Antônio, quando o Marco Antônio vai para finalizar a bola, o jogador do Anápolis coloca a perna na frente para impedir a finalização, ele chuta a perna do jogador do Anápolis, e aí acaba caindo, e o juiz é chamado ao VAR para verificar, porque no primeiro momento ele não deu nada. E aí eu fiquei um pouco na dúvida, eu confesso que eu até falei em alguns grupos com os amigos, eu perguntei, gente, isso é pênalti? Porque assim, o jogador do Anápolis posiciona a perna na frente do jogador do Vila, que por sua vez chuta a perna dele. Só que aí vamos fazer a análise correta do lance. O jogador do Vila Nova estava posicionado, o seu corpo já estava em posição de finalização, então ele tinha de fato a posse da bola. O jogador do Anápolis não toca a bola, ele bloqueia o movimento do jogador do Vila. E aí, somente no físico, ele vai apenas no corpo do jogador do Vila. Mesmo que não seja um movimento em direção ao jogador do Vila, o seu movimento de corporal, de botar a perna à frente, impede a finalização do jogador que tinha a posse de bola naquele momento. Então, infelizmente para o torcedor do Galo, o pênalti foi bem marcado, pelo menos na minha opinião, porque há o bloqueio do jogador, ele tendo a posse de bola e o movimento de corpo já bem posicionado para finalizar. Então ele bloqueia essa finalização sem tocar a bola. Se por um acaso o jogador do Anápolis conseguisse tocar a bola antes do jogador do Vila, e aí houvesse essa finalização, e ele acertasse a perna do jogador do Anápolis, aí realmente, talvez não fosse nada, porque o jogador do Anápolis se antecipou. Mas não houve toque do jogador do Anápolis na bola. Quem tira a bola é outro zagueiro. Então, de fato, o pênalti foi bem marcado. E aí, houve a cobrança, eu não me lembro quem foi que cobrou, tá? Me perdoem, não lembro quem foi o jogador que cobrou, mas faz o gol que dá o empate ao Vila Nova. Finalmente o empate, né? Porque o Vila Nova já tinha criado chances e o próprio Anápolis já tinha fornecido chances pro Vila ir lá e finalizar. Muitos momentos o Anápolis no segundo tempo errou a saída de bola, entregando a bola nos pés do De La Torre ou do Rafa Silva, ou principalmente do André Luiz, que foi o jogador mais participativo do Vila com facilidade nesse jogo. E, mais uma vez, o Vila pecava na finalização, mas aí o pênalti permitiu o empate, que perdurou até o restante da partida. O empate em 2 a 2, onde o Vila poderia, como eu falei, ter até vencido, porque criou pra isso e teve espaços e chances pra isso, principalmente com o André Luiz no segundo tempo. Muitas e muitas oportunidades que ele teve de fazer bons cruzamentos, passes para o De La Torre no meio da área, enfim. E o Vila acabou desperdiçando. E com esse empate, o Vila
fica no caminho de um clássico para a semifinal. Vila que, caso vencesse o Anápolis, poderia enfrentar a Anapolina, o rival do Galo, nas semifinais, e aí ficaria pelo clássico somente para a final. E, obviamente, gente, não é desmerecendo a Anapolina e nem tentando engrandecer o Atlético mais do que deveria, mas nós estamos falando de um clássico. Então é muito mais complicado pro Vila fazer um jogo contra o Atlético do que fazer um jogo contra a Anapolina. É natural que seja, tá? Existe uma pegada muito mais, digamos, de rivalidade, né? Existe um sentimento muito mais pegado nesse confronto do que contra a Anapolina, fazendo um jogo contra um time do interior que vem da segunda divisão do Campeonato Goiano. Então o Vila se colocou numa posição complicada. Se colocou num clássico nas semifinais e aí pode ter dificultado seu caminho. Poderia ter jogado com mais seriedade, o Anápolis deu a oportunidade pro Vila ganhar o jogo, ele não considerou, não conseguiu e quando pôde, desperdiçou. Quanto ao Anápolis, vai jogar os playoffs da competição que é feito pelos 4 equipes que ficaram do 5º até o 8º. Esses playoffs definem vagas para a Copa do Brasil, para a Série D, e é uma equipe que mostrou-se muito aguerrida. Pode conseguir bons resultados nesses playoffs, certamente conseguirá jogar bem. Precisa apenas acreditar mais que é capaz de ganhar. Porque faltou um pouco da parte técnica? Faltou, realmente. Faltou um pouco de entrosamento em alguns momentos? Também faltou. A gente tem que falar a realidade. Mas eu não vi faltar raça. Eu não vi faltar determinação, vontade, luta, e isso o Galo da Comarca entregou. Então foi um empate justo. O Vila poderia ter ido melhor. No primeiro tempo o Anápolis poderia ter ido melhor, mas pro torcedor do Galo é um empate que tira ele da oportunidade de seguir na competição, pelo menos para disputar as semifinais. Agora, eu quero saber a sua opinião, torcedor do Vila, do Anápolis, você torcedor do Tigrão. Você agora vai ter um duelo clássico nas semifinais. Achou melhor fazer esse duelo logo de cara ou você preferia enfrentar a Anapolina nas semifinais? O que você achou do jogo do Vila Nova nessa partida, jogando diante da sua torcida, inclusive quase 9 mil torcedores, 8 mil alguma coisa? O que você achou da apresentação? Achou que foi respeitosa com a torcida que foi lá? Gostou do que viu? Esperava algo diferente? O que você acha que pode acontecer nessas semifinais? Coloca aí nos comentários a sua opinião. E você, torcedor do Galo da Comarca, eliminado da fase decisivas do Goianão, mas ainda tem o que disputar na competição, incluindo a Série C. E eu quero saber de você, o que pode ser melhorado no Anápolis, o que precisa mudar no Galo da Comarca para que ele continue sua temporada com um bom desempenho? Não foi mal até agora, ele foi um time oscilante, mas dá pra melhorar. E o que pode melhorar? E me diz uma coisa, tá gostando do trabalho do Ângelo Luiz? Espera que ele seja mantido pro resto da temporada? Quero saber a sua opinião também, coloca aí nos comentários. Lembrando que a análise continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já chega deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que ajuda demais a gente com o conteúdo. Marca o sininho se você quer receber notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Também compartilha o vídeo com os amigos e clica no hypar se apareceu pra você. Quando você deixou o like ou arrastando a barra de descrição aí pro lado, aparece um botão hypar. Se ele apareceu, clica pra você. Ajuda demais no nosso trabalho, não custa nada. É um segundinho, você clicou, já nos ajudou. E isso aumenta o engajamento, traz mais torcedores, fortalece o trabalho e até você recebe notificações e premiações conforme você vai hypando os seus canais favoritos. E caso você queira ajudar o canal a se manter e queira dar realmente aquela força e ganhar benefícios, eu peço que você se torne membro do canal, assine o canal a partir de apenas R$ 1,99. Eu coloco você lá no grupo de membros do WhatsApp. Esse grupo ele tem tabela de jogos e tabela de esportes diariamente, para você saber onde assistir seu esporte preferido, seu time do coração e muito mais. Além disso, você tem tabela de jogos, para você saber onde vai passar o streaming que você quer assistir, o horário, também tá tudo lá certinho, a tabela de jogos. Você tem também notícias 24 horas por dia, tanto de futebol quanto de outros assuntos relevantes do seu dia a dia. Quando a notícia é muito importante, a gente traz por lá. Também tem mercado da bola, para você saber onde o seu time está contratando, quais são as contratações mais importantes do mercado nacional, internacional. Eu compartilho diariamente com vocês tudo isso por lá, além de conteúdos exclusivos, antecipados, memes, figurinhas, piadas, zoeira, que é coisas do futebol, mas tudo isso dentro do âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se informar, mas também para você se divertir. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.